Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam sobre o profeta Muhammad, sobre toda a sua família e sobre todos aqueles que seguiram a sua orientação e o seu conhecimento até o dia do juízo final. Estamos aqui novamente no canal Córdoba Internacional, nesse projeto de língua portuguesa que estamos começando aqui, e com uma série nova. Anteriormente falamos da série sobre o comportamento do muçulmano e como o muçulmano deve se comportar e se portar e etc. E hoje vamos começar uma série nova de 20 programas. Nesses 20 programas vamos tratar como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas, como ele educava as pessoas, o que faz parte do comportamento islâmico de uma forma geral. A preocupação de todos nós, e principalmente aqui do canal Córdoba, é de formar o bom muçulmano. É de formar aquele muçulmano que vai ser útil para a sociedade, ser útil para a sua família, ser útil para os seus vizinhos, uma pessoa útil na sociedade, seja ela islâmica ou não. E no nosso caso, no Brasil, nos países de língua português, nos países de língua espanhola, onde somos minorias, mas ainda não somos reconhecidos como os melhores. Isso se dá principalmente pela ausência da prática daquilo que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos passou. Nós temos no Alcorão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não só uma religião. Isso é um ponto bastante fundamental que a maioria dos muçulmanos, os próprios muçulmanos, esquecem. E que seja isso não só um lembrete para os muçulmanos, mas também uma informação nova e muito valiosa aos não muçulmanos que nos acompanham nesses dias de aprendizado. O Alcorão Sagrado e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles compõem aquilo que nós chamamos de din. E a palavra din, ela é muitas vezes traduzida como religião, o que não é verdade, o que não é totalmente correto. A palavra din engloba não só os aspectos espirituais, não só os aspectos de adoração e etc., mas também engloba os aspectos sociais, as práticas diárias. Ou seja, o muçulmano, quando ele reza, ele está praticando o Islã. Quando ele faz jejum, ele está praticando o Islã. Mas quando ele caminha pela rua, quando ele fala com as pessoas, quando ele educa o seu filho, ele também está praticando o Islã. Lembro das palavras de Aisha, a mãe dos crentes, radiyallahu anha, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ela. Ela dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era o Alcorão caminhando. Era como um Alcorão caminhante, digamos assim, um Alcorão que anda, ou seja, toda a revelação de Allah ali, naquela pessoa, por onde ela fosse. Quisesse ela estar numa mesquita, ou nas ruas, ou na casa de um amigo, ou num outro templo de uma outra religião, enfim, em qualquer circunstância, em qualquer situação, o muçulmano deve agir de acordo com o Alcorão Sagrado e com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É claro que com essas breves informações, obviamente a parte mais importante nunca teria sido negligenciada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o ensino da religião. Primeiro, antes de falarmos do ensino propriamente dito, nós temos que sempre ter em mente que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo temos no Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْهَوَى. Ele não fala de si próprio, ele não fala do vento. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ele nada mais é do que uma revelação sendo revelada. Wahi, ou seja, a revelação, yuha, que é revelada a ele. Por que isso? Por que eu estou trazendo esse versículo? É para que vocês tenham em mente que os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não eram um capricho de um árabe que viveu há 1420 e tantos anos atrás. Não eram ideias particulares de uma só pessoa, não eram costumes específicos ou próprios de uma sociedade.
tudo aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava, agia, fazia, se comportava, vinha diretamente do Criador do universo, de cima dos 7 céus. De lá de cima, Allah subhanahu wa ta'ala revelava aquele comportamento ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, o que nós aprendemos do profeta, nós na verdade não aprendemos do profeta, nós aprendemos de Allah subhanahu wa ta'ala através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e isso é claro num outro versículo do Alcorão Sagrado, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Ou seja, aqueles que obedeceram ao profeta, em verdade estão obedecendo a Allah. Porque o profeta era divino? Não. Porque ele era Deus? Não. Nós não acreditamos em nada disso. Mas porque a revelação que estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se manifestava através das palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou dos seus atos, ou até mesmo do seu silêncio, tudo isso vinha do nosso Criador, do Criador do universo. Então, sempre que aqui nós citarmos um hadith, citarmos uma diretriz, uma técnica, um conselho, uma ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saibam que essa ordem ela não é uma ordem cultural, ela não vem de um histórico cultural, ela não vem do capricho ou dos prazeres de um homem que viveu há 1400 anos atrás. Ela vem do Criador do universo, não vem de mais ninguém. Não vem de mim, não é do Sheikh Ali, não é do diretor do canal Cordo, não é de lugar nenhum. Ela vem de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Alcorão Sagrado e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala se comprometeu em preservar essa lei. Quando ele diz: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos a dhikra, já vou chegar no que significa dhikra, e nós vamos preservá-la. A palavra dhikra que tem no versículo do Alcorão aí, ela significa lembrança, diretamente do idioma árabe. Mas a explicação do que é essa lembrança é a revelação, ou seja, a revelação de Allah foi preservada. E essa revelação ela se reflete de duas formas, ou no Alcorão Sagrado, como palavras literais de Allah subhanahu wa ta'ala para a humanidade, e na forma da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou como costumam se dizer aí pelos livros e na literatura, as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nós conhecemos que são 3 ou 4 partes, ou seja, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele fazia, a maneira que ele se comportava e até mesmo o seu silêncio sobre algumas coisas que aconteciam na sua comunidade naquela época, e não é aqui o momento para discutir exatamente a Sunnah, mas sabem que tudo isso faz parte da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Nesses 20 programas que hoje fazemos o primeiro, nessa pequena introdução, ou enorme introdução, nós vamos estudar técnicas e vamos estudar e relembrar versículos do Alcorão Sagrado e ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ajudam, ou que nos ajudam a levar o conhecimento para as pessoas. E isso é uma obrigação de todo muçulmano e muçulmana, e não só de um pequeno grupo, de um grupo específico, como às vezes são conhecidos como Ahlu Da'wa, ou Ahlu isso, Ahlu aquilo. Não. O conhecimento islâmico é obrigação de todo muçulmano e muçulmana passar esse conhecimento à frente. Não se concebe a ideia de você ter somente um grupo de pessoas passando esse conhecimento. Todos nós somos responsáveis pela da'wa ila Allah, ou seja, pela divulgação do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ballighu anni walau aya", ou seja, digam, transmitam a meu respeito, nem que seja um único versículo, uma única informação, uma pequena informação que você saiba, mas veja bem, que você saiba, que você tenha conhecimento para isso. Se você tiver o conhecimento dessa pequena informação, é obrigatório que você passe essa informação adiante. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala "Ballighu", ou seja, o verbo está no imperativo, é uma ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E então, uma ordem de Allah, a revelação, como nós já vimos agora há pouco, ou seja, uma ordem para que você passe adiante essa informação. Mas essa informação
você tem que ter conhecimento dessa informação. Não se faz da'wah sem conhecimento da religião. Não se divulga o Islã. Não se divulga o Islã, não se divulga nada a respeito do Islã sem que não se conheça a respeito disso. E o conhecimento, ele vem do Alcorão Sagrado e da Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não vem do coração, não vem da lógica, não vem do meu bom senso, não vem de lugar nenhum desses. O conhecimento do Islã vem do Alcorão Sagrado e da Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de acordo com as 3 primeiras gerações que o próprio Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam testemunhou que seriam as melhores. Ou seja, é isso que nós temos como base da nossa religião, é isso que nós temos como base do nosso conhecimento, e a partir dessa base é que nós ensinamos o Islã para as pessoas, ensinamos aquilo que nós temos para passar para as pessoas. O objetivo dessas 20 aulas, desses 20 programas, é de conhecermos melhor o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é de conhecer melhor e mais profundamente uma outra face, das muitas faces do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tocante à educação. Como que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas, como que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitia a mensagem que foi ordenada a ele transmitir, como ele nos ordena a transmitir a mensagem da mesma forma que foi ordenado a ele. Isso é interessante. A ordem que veio ao Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para divulgar a mensagem, né, logo no início da revelação, porque ele era para revelar a mensagem para sua família, depois para os vizinhos, etc. A mesma ordem nos é dada. Ou seja, nós temos a mesma ordem que foi dada ao Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, é uma responsabilidade dos profetas e é sua responsabilidade de passar essa mensagem adiante também. Lembre-se que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que está narrado tanto no Bukhari como no Muslim, onde o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: todos vocês são pastores. E todos os pastores são responsáveis pelo quê? Pelo seu rebanho. Ou seja, o pastor que está lá no campo com as suas ovelhas ou com seus camelos, seja lá o que for, ele é responsável por cada uma delas, independente, o interessante, independente da ligação consanguínea que possa existir sobre eles. Se o muçulmano pensasse assim, e entendesse a universalidade do Islã, agiria de uma outra forma. Imagine, comentando ainda esse hadith, imagine que você é um pai de família, e muitos aí de vocês são pais de família. Esse pai de família, ele é responsável pelo seu filho, pelo seu outro filho, pela sua esposa e pela sua outra filha. Vamos supor que tem 4 pessoas. Só que esse filho, ele também vai ser responsável, não no sentido financeiro, mas responsável do bem-estar, da alegria, responsável pela felicidade, esse irmão, do seu outro irmão, da sua mãe, da sua irmã e também do seu pai. E o outro irmão vai ser responsável pelo irmão e assim, etc, etc. E toda essa família será responsável pelo seu vizinho, que será responsável pela sua sociedade, pela sua comunidade. E assim se expande tudo isso. Ou seja, existe uma responsabilidade real. Por que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, fala que o sangue do próximo é vedado, ou seja, você não pode derramar sangue das pessoas? Um outro dia, o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o sorriso no rosto do seu irmão muçulmano é um tipo de ajuda, um tipo de sadaqa, né, um tipo de caridade que você faz para aquela pessoa. Se é da sua responsabilidade colocar um mero sorriso no rosto do seu irmão muçulmano, e que isso é o de menos que você pode fazer, imagine então quantas outras responsabilidades nós temos. E essa é a universalidade do Islã. Isso é o universalismo islâmico que as pessoas perdem por falta de conhecimento ou por não entenderem exatamente os ditos e os ensinamentos do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, todos vocês são pastores e todos vocês são responsáveis pelo seu povo, pelo seu rebanho, por aqueles que estão à sua volta. E aqui agora no estúdio eu tenho várias pessoas à minha volta. Eu tenho o Sheikh Issa à minha volta, eu tenho o pessoal da técnica ali à minha volta, eu tenho os diretores. À minha volta eu tenho muita gente. Eu sou esse pastor.
E eu sou esse pastor. Ou seja, é minha responsabilidade que os meus amigos ali da técnica estejam bem comigo, estejam sorrindo, estejam felizes. É importante para mim. É importante que o Sheikh Issa, que está aqui comigo, ele esteja bem, esteja feliz, estejamos bem entre nós dois. E também com todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Assim deve pensar o muçulmano. Assim deve agir o muçulmano. E dessa forma devemos passar o conhecimento para todas as pessoas. O canal Córdoba, mais uma vez, cumpre com a sua responsabilidade de pastora, digamos assim, na comunidade islâmica, passando o conhecimento para vocês. Nos próximos capítulos, nas próximas aulas, vamos entrar mais nesse assunto e vamos ver como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então ensinava as pessoas a partir do conhecimento que foi dado a ele. Muito obrigado por mais esse dia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça ouvir a verdade e nos ajude a segui-la. E que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos vocês e oriente a todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.